que é a mensagem básica do nosso ministério. Aliás, muitas denominações, igrejas e tal, escrevem os seus códigos, as suas regras, as suas confissões de fé. E nós aqui não temos exatamente isso, assim, uma confissão de fé escrita, nós acompanhamos a confissão de fé evangélica, geral. Mas nós temos algumas mensagens que são básicas e que determinam o estilo de trabalho da nossa igreja. E uma delas, creio eu que esta é a principal, talvez seja a maior, é a visão de Jesus em relação à igreja. O que é que Jesus espera da igreja? E então nós procuramos atender a essa expectativa de Jesus. Eu queria começar essa meditação lendo aquela frase do apóstolo Paulo que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 26 e versículo 19. Diz assim o apóstolo Paulo, discursando perante o rei Agripa. Então o apóstolo Paulo, nesse discurso perante o rei Agripa, ele diz assim, aqui em Atos 26, 19: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu vou repetir. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então Paulo, ele declarou que não fora, nunca fora, nem seria desobediente à visão celestial. Verdadeiramente, cada pastor tem a sua visão. Nós aqui temos uma visão, uma expectativa em relação ao bairro de Del Castilho, aos arredores aqui. O pastor Wagner tem uma expectativa com relação a Sabiatiba. O pastor Samuel lá, uma visão em relação a São Gonçalo, e assim varia de lugar para lugar, né? Dependendo do lugar, o pastor conhece, até digamos, pede uma direção a Deus, e então o pastor tem uma linha de conduta, uma forma de trabalhar em relação àquele lugar onde ele está. E o apóstolo Paulo, a mesma coisa, ele tinha a visão que Deus deu a ele. Quem se recorda sabe que o apóstolo Paulo, quando se converteu, através de Ananias, aquele homem que foi orar por ele, para que ele recuperasse a vista, a visão, então Ananias disse a Paulo, olha, da parte do Senhor, o Senhor disse a Ananias, e Ananias comunicou a Paulo que ele haveria de sofrer muito pelo Evangelho, que ele levaria a palavra em lugares dantes nunca alcançados, que ele falaria a reis, a presidentes, a autoridades, e que haveria de sofrer muito pelo nome do Senhor. Então, esse era o ministério de Paulo, esse era o trabalho de Paulo, e seria o sofrimento de Paulo no futuro, seria, portanto, a visão dele. Qual era a visão de Paulo? Não era pregar onde o Evangelho já era pregado, e sim alcançar lugares novos. Qual a visão de Paulo? Alcançar reis, presidentes, governadores, etc. E assim, ele, quando fez assim um relato perante o rei Agripa, pouco antes de ir para Roma, prisioneiro, ele disse, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Amém. Então eu queria dizer para os meus irmãos que assim como cada pastor tem uma visão dada por Deus para o trabalho da igreja, a mesma coisa o Senhor Jesus também tem ele próprio uma visão a respeito da igreja. O que é que Jesus espera da sua igreja? E o que cada pastor tem que fazer é adequar a sua visão local com a visão de Jesus. Amém. Nenhuma visão de pastor algum terá que ser diferente
da visão que Jesus tem a respeito da sua igreja. Então eu queria convidar os meus irmãos, porque agora é que chega a nossa mensagem, a nossa meditação. Qual é a visão de Jesus para a igreja, a qual nós estamos acoplados? Nós também acompanhamos a visão de Jesus. Nós queremos que a vontade de Jesus seja feita aqui na nossa igreja. Quem está comigo, diga amém. Amém. Queremos que o Senhor Jesus, Ele se agrade da nossa igreja, se agrade deste grupo que se reúne neste lugar, que o Senhor se agrade do Ministério Fé para Todos, assim como queremos também que Ele se agrade das outras denominações evangélicas da cidade. Então, qual é a visão de Jesus a respeito da igreja? Para que nós tenhamos, então, assim, um desenho da visão de Jesus, eu preciso convidar os meus irmãos para nós irmos para o Apocalipse. E ali nós vamos nas 7 cartas que o Senhor Jesus mandou escrever para as igrejas. Ele apresenta a sua expectativa, a sua visão, a visão dele a respeito da igreja. Vamos abrir então no livro do Apocalipse. Eu queria, antes de começar esse comentário da visão de Jesus, eu queria introduzir rapidamente os meus irmãos nas cartas. Olha, quando nós lemos aqui essas 7 cartas, a primeira coisa que a gente nota é que Jesus faz um elogio aos membros da igreja. Ele diz assim: eu sei as tuas obras, eu te conheço, eu sei que tu me amas, eu sei que tu estás te esforçando. O Senhor fala assim. A segunda coisa que a gente observa é que o Senhor Jesus, depois de falar isso, ele diz: tenho, porém, contra ti isso e aquilo. E aí é que a gente descobre o que é que Jesus espera da igreja. Então eu quero já antecipar aos meus irmãos que a visão de Jesus, portanto, é a soma das expectativas que ele apresenta no corpo das 7 igrejas que estão na Ásia. Então o Senhor abre a carta até dizendo assim: olha, ao anjo da igreja tal, diga, aqui quem está falando sou eu, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nos lugares Jesus diz: eu sou a estrela da manhã, o lírio dos vales. E Jesus começa se apresentando em cada carta. Então nós vamos ler aqui a primeira carta, vamos tirar aqui uma pincelada dessa primeira carta e vamos começar a entender qual é a visão de Jesus para a igreja. O que ele espera de todas as igrejas do mundo e de modo particular da nossa igreja aqui em Del Castillo. Olha o que diz aqui o Senhor. Apocalipse capítulo 2 diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, e aí ele se apresenta: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E agora ele começa: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Pronto, aqui está a primeira expectativa do Senhor Jesus a respeito da igreja. Eu tenho contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor. O que quer dizer que Jesus, na expectativa dele, a igreja não pode abandonar o seu primeiro amor. O que é o primeiro amor, meus irmãos? Deixa eu lembrar aqui algumas coisas. Você se lembra daquele primeiro momento quando você se converteu ao Senhor?
você teve a sua experiência com Jesus, recebeu a sua salvação, provou da graça de Deus pela primeira vez. Então, naquele tempo que você se converteu, você era uma pessoa totalmente dedicada ao Evangelho. Uma pessoa que está no primeiro amor, não desconfia de nada, não desconfia de ninguém, não, está ali com toda a pureza da sua alma, com toda a pureza do seu coração. A pessoa acha que todo crente é crente, toda pessoa tem aquela mesma pureza que ele tem. Só que o que acontece para que se perca esse primeiro amor é que, com o passar do tempo no convívio da igreja, você sabe que a igreja é formada de homens e mulheres imperfeitos. Aqui ninguém tem perfeição, principalmente perfeição absoluta. Então aí você começa a descobrir os defeitos, uma coisa aqui, um defeito ali. Você vai tendo certas decepções com pessoas, até com os pastores. Uma decepção aqui, ali, acolá, e daqui a pouco você vai perdendo aquela simplicidade dos primeiros dias, aquela simplicidade do primeiro amor. E aí o que é que acontece? Esse crente fica, ele esfria, ele cai numa rotina. Mas aqui nós estamos vendo que a expectativa do Senhor Jesus é que não seja assim. Deus não quer isso. Deus quer que a igreja mantenha aquele fervor dos primeiros dias, dos tempos alegres, quando você aceitou a salvação, que você aceitou Jesus como Salvador, que você servia ao Senhor com toda a pureza da sua alma. Ele quer que seja assim sempre. Amém. Que a igreja nunca perca aquela sensação dos primeiros dias, dos primeiros tempos, quando os irmãos eram mais simples. O tempo anda e às vezes as pessoas se acostumam com o ambiente da igreja e entra uma formalidade no meio da gente. Então o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós sejamos pessoas simples, puras de coração. Glória a Deus. Tenhamos aquele sentimento. Os irmãos estão me alcançando. Amém, pastor. Amém. Ter aquela coisa do início, quando você aceitou Jesus. Aleluia. Quantos aqui tem 10 anos de convertidos? De 10 anos para frente. Mais de 10 anos. Levanta a mão. Olha só. A maioria quase. Mais de 10 anos. Quantos aqui tem menos de 5 anos de conversão? Menos de 5 anos. Levanta a mão. Temos pouca gente com menos de 5 anos. Só tem crente antigo aqui. Então a fala é com você. Meu irmão, minha irmã, não perca o primeiro amor. Amém. Talvez, terminada essa meditação aqui, a oração que nós vamos fazer é essa: Senhor, ajuda-nos a recuperar, ajuda-nos a manter, ajuda-nos a conservar o amor. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, na visão de Jesus, a igreja não pode perder o primeiro amor. Pronto. Aqui está um assunto que é fundamental para o Senhor Jesus. Que a igreja mantenha aquela alegria, mantenha aquele prazer, mantenha aquele sentimento dos primeiros tempos. A igreja em Éfeso, essa igreja aí, foi uma igreja que nasceu pela palavra do apóstolo Paulo. Eles beberam do apóstolo o supra-sumo da doutrina cristã. Paulo pregou o evangelho 2 anos ali na escola de Tirano. Aquele povo ali foi criado ali com o leitinho ali do apóstolo Paulo, aquela maravilha de mensagem, de pregação, de doutrina, de ensinamento. Só que, com o passar do tempo, eles perderam aquilo. E Jesus aqui está, por meio desta carta, fazendo essa cobrança. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu acho que isso aqui, somente essa frase, daria uma mensagem inteira
para a meditação num culto, mas eu tenho que correr, eu tenho que avançar, porque são 7 cartas, então Jesus tem 7 expectativas. Então a primeira é essa, que nós não percamos o primeiro amor. Repita comigo. O Senhor Jesus, na sua expectativa, espera que a igreja nunca perca o primeiro amor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos aqui para a carta da igreja em Esmirna. O Senhor diz assim, olha, ele se apresenta dessa forma. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a gente depreende dessas palavras o seguinte: o Senhor Jesus aqui está dizendo que a igreja de Esmirna ia passar por tribulação. E nós temos o hábito de pensar que crente não sofre. Crente não sofre, crente é vitorioso. Ah, Senhor. Mas aqui o Senhor está dizendo, está nos mostrando que uma igreja, ou todas as igrejas, devem se preparar para a hipótese de sofrer. Veja bem, ele diz assim: o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fosse numa outra situação, a palavra seria essa: orem aí para vocês não passarem por tribulação. Verdade. O diabo não lançar nenhum de vós na prisão. Mas não, aqui está dizendo: o diabo vai lançar alguns de vós na prisão. Vós tereis tribulação de 10 dias. Então a gente aprende aqui que nós temos que ter cuidado com o triunfalismo. Amém. Nas expectativas de Jesus, a igreja pode passar por tribulação. Quem gosta disso, diga amém. Amém. Ninguém gosta muito. Mas meus irmãos, é porque nós escutamos uma euforia em torno de um triunfalismo que não coincide com a palavra de Deus. É claro que nós somos vitoriosos, sempre seremos vitoriosos, nós sempre seremos triunfantes, mas nós não somos triunfalistas. Glória a Deus. Dizer assim: não, crente não tem problema. Se crente tem problema, ou ele está em pecado, ou então ele não tem fé. Não. Muitas vezes nós passamos por problemas pela vontade de Deus. Amém. Para sermos provados. É o que está dizendo aqui. Então a igreja deve ter sempre a expectativa de algum dia, em algum momento, passar por tribulações. A experiência tem mostrado que sempre que há um avivamento genuíno, poderoso, o Senhor Jesus operando maravilhas, não demora muito, essa igreja do avivamento vai passar por alguma tribulação. Verdade. Então nós temos que estar preparados para isso. Resumindo, meus irmãos, é assim: se você estiver passando por um problema na sua vida, a sua pergunta não deve ser por que está me acontecendo isso? E sim deve ser: para que está acontecendo? O que o meu Deus pretende com isso na minha vida? Amém, meus irmãos? Amém? Então, na expectativa de Jesus, na visão de Jesus, a igreja poderá passar por tribulações. Amém? Amém. Pronto. Então aqui está a segunda expectativa de Jesus. Vamos passar agora para a igreja em Pérgamo. Diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve:
Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Até aqui. Então você está vendo que esse texto aqui fala de doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas, e isso significa o seguinte, que o Senhor Jesus não admite na igreja doutrinas estranhas. Glória a Deus. Doutrinas falsas. Essa Aleluia. igreja aqui, de Pérgamo, tinha a doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Balaão. Portanto, a igreja deve ter os seus olhos abertos. Amém. A liderança da igreja deve ter os seus olhos abertos para não admitir no seu meio doutrinas falsas. Amém. Doutrinas errôneas. Nós temos que ter esse cuidado, meus irmãos, estudar a palavra, ler a palavra, conhecer a palavra, saber para onde vai a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus, para não termos no nosso meio, não admitirmos no nosso meio doutrinas falsas. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui está o terceiro ponto. Vamos passar agora para a igreja de Tiatira. Vamos descobrir uma outra coisa que o Senhor também não admite na igreja. Faz parte da visão de Jesus que não haja aquilo na igreja. Aqui em Tiatira, podemos ler do início. Versículo 18, diz a palavra: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Glória a Deus. Glória Aleluia. Está anotando aqui. O problema que o Senhor Jesus encontrou nessa igreja de Tiatira se chama pecado. Pecado. Essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, parece que essa senhora, que se chamava de Jezabel também, ela profetizava, mas era uma profetisa maligna, porque ela induzia os homens ao pecado, e era uma confusão na igreja, era uma desordem total, seduzindo os servos do Senhor a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então o Senhor diz: eu tenho contra ti que tu toleras isso. Então o que nós aprendemos aqui é o seguinte, é que na visão de Jesus,
A igreja não pode tolerar o pecado no seu meio. Amém. Glória a A igreja Deus. tem que estar atenta. Olha só, agora vamos esclarecer uma coisa. Alguém vai dizer, mas tem um pecado aqui no nosso meio. Mas a direção da igreja não sabe. Se o pastor não sabe, a liderança não sabe, então a igreja como corpo não é culpada. Agora, quem sabe que há um pecado aí, escondido, deve comunicar. Irmãos, fofoca é uma coisa, e a declaração de um problema oculto para o bem geral é outra coisa. Então, se a liderança da igreja sabe e apoia, passa a mão por cima, aí o Senhor Jesus virá contra essa igreja. Se a liderança não sabe, o Senhor não poderá apontar nada. Mas esse é outro aspecto importante que nós temos que considerar. Na visão de Jesus, o Senhor não admite que a sua igreja oculte pecado, aceite o pecado do seu meio. Amém. Amém? Amém. Pronto. Então, aí está, meus irmãos. Estes são parâmetros pelos quais nós nos pautamos aqui do Ministério Preparador. Essa mensagem é básica para nós. Conservar o primeiro amor. Quem pode dizer amém? Amém. Conservar o primeiro amor. 2. Saber que há uma possibilidade, é possível sofrermos perseguição. Número 3. Não aceitarmos doutrinas falsas no nosso meio. Número 4. Não admitirmos pecado no nosso meio. E número 5, está aqui a carta à igreja em Sardes. Diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Misericórdia. Ter nome de que vive e estar morto. O que é isso? É a igreja pregar que Jesus salva. E cadê os salvos? A igreja prega que Jesus cura. Onde é que estão os sinais que Jesus está curando alguém? A igreja pregar que Jesus batiza com o Espírito Santo. E cadê os batismos com o Espírito Santo? Ter nome de que vive, mas está morto. Na expectativa de Jesus, a igreja não pode ser assim. Amém. Não pode ser formalista. Amém. Nós não podemos ter no nosso meio, meus irmãos, religiosidade. Uma aparência de religiosidade. Não podemos ter isso. Nós temos que ter a realidade do Evangelho no nosso meio. Glória a Deus. Oh, Jesus. Oh, Deus. Estende a tua mão sobre nós, Senhor. Que nunca falte o óleo da nossa lâmpada. Oh, Pai, é verdade. Que nunca falte, Senhor, a água fresca sobre a nossa cabeça. Que nunca falte o poder do teu Espírito Santo no nosso meio. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome. Aí está, meus irmãos. Aí está. Agora vamos passar para a igreja ideal. Você já sabe qual é. Filadélfia. Filadélfia. Aqui diz, a partir do versículo 7, diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés
e conhecer que eu te amei. Aleluia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Oh, glória. Venha sem demora, conserva o que tens, Amém. para que ninguém tome a tua coroa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Essa igreja aqui de Filadélfia, o Senhor Jesus não reclama nada. Aliás, todas as igrejas que eu conheço querem ser Filadélfia. Nós queremos. Nós queremos ser Filadélfia. Essa igreja que diz aqui que tendo pouca força, tu és pequeno, simples e tal, não negaste o meu nome. Glória a Deus. Mantiveste a minha palavra no teu coração. Eu gosto muito dessa expressão aqui. Venho sem demora. Amém. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. E eu, volta e meia, comento esse versículo assim, de uma forma solta, né? E eu pergunto para os meus irmãos, o que é que nós temos? Que diz assim, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O teu galardão, né? Quando fala em coroa, é o galardão, a nossa recompensa, o prêmio que nós vamos ganhar quando chegarmos lá no céu. Então, conserva o que tens. O que é que nós temos, pastor Sérgio? Pastores, o que é que nós temos? A gente tem a palavra da verdade. A gente tem esse púlpito aqui só prega a verdade. Glória a Deus. Então vamos manter isso. O que é que nós temos? Nós temos, eu chamo uma camaradagem cristã. A gente procura cultivar uma lealdade de uns para com os outros. Aqui não tem ninguém trapaceando ninguém. Aqui não tem ninguém enganando ninguém. Nós somos irmãos, a palavra de Deus nos manda amar uns aos outros. Né? Então vamos conservar isso. Aleluia! Vamos conservar esse clima de confiança, de respeito, de consideração, de temor a Deus, de obediência à palavra de Deus. Os irmãos estão comigo, podem dar glória a Deus. É verdade, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Então que o Senhor nos ajude a conservar o que temos. Amém. E aí nós ficaremos dentro da expectativa de Jesus. Amém. Nós agradaremos a Ele. Ele vai olhar para nós, vai se agradar de nós e vai nos abençoar. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. Agora, só que há um perigo muito grande em ser Filadélfia. Filadélfia é a igreja ideal. É a igreja, bem, os pentecostais colocam assim, a gente diz que as 7 igrejas da Ásia também, além do que nós falamos, elas também representam 7 períodos da história da igreja ao longo dos séculos. Então, os pentecostais, nós dizemos que Éfeso é a igreja primitiva. Né? Depois que entra Esmirna, é a igreja das catacumbas, a igreja do sofrimento, a igreja que era lançada às feras pelos imperadores romanos. Esmirna. Depois Pérgamo, é logo quando a igreja saiu disso, houve aquela pseudo-conversão do imperador Constantino, que não se converteu realmente, foi uma conversão política, e esse homem, com a influência de imperador, e passando por cristão, tirou a igreja daquela fase de sofrimento e botou a igreja em liberdade. E aí, com isso, surgiu a apostasia. Verdade. Vieram as doutrinas falsas, que é justamente o que trata a igreja de Pérgamo. E que depois, então, aí pronto, de doutrina falsa para pular para o pecado é fácil. Aí entra Tiatira e tal. E agora vem aqui Sardes, que, segundo a interpretação dos teólogos pentecostais, corresponde ao período da reforma protestante. Aí vem Lutero e levanta a bandeira da reforma, a bandeira da salvação pela fé. Só que Lutero foi, de uma forma, ele foi até certo ponto, e houve também muita mistura com política na época do Lutero. O fato é que a igreja entrou para um formalismo religioso.
a igreja não recebeu assim uma plenitude do Espírito. Ela seguia a doutrina certa, a palavra de Deus, porém com uma certa formalidade. É o que se trata da igreja de Sardes. E então a igreja vem vindo através dos séculos, até que chega no início do século XX, estamos em 21, né? Século passado, lá para 1901, 1902, aí começa a explosão moderna do movimento pentecostal. Aí começa o movimento pentecostal e pronto, nós somos pentecostais até passamos dos 100 anos como pentecostais. A chama pentecostal está por aí, queimando, incendiando. É bem verdade que os pentecostais também têm falhas, cometem erros, a gente sabe de muita coisa, não é? Mas a essência do pentecostalismo, ela se mantém. Então, é o espírito de Filadélfia. Só que esse espírito de Filadélfia, que é a igreja ideal, então, corre o perigo de entrar na esfera da igreja de Laodiceia. O perigo de ser Filadélfia é porque corre o perigo de se tornar Laodiceia. O que é Laodiceia? Laodiceia é isto aqui. Veja aqui, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos parar por aqui. Não vou ver mais nada. Aqui fala do morno, do quente e do frio. O que é o frio? O frio é o homem que não conhece a Deus. É o frio. Ele é um homem natural. É o homem natural. O que é o quente? O quente é a pessoa que se converte e é cheia do Espírito Santo e é quente. Pronto. É cheio, é brava, pura, cheia do poder de Deus. Agora, e o morno? Porque o quente é o homem espiritual. E o morno? O morno é o homem carnal, é o homem... Veja bem, o morno não é o frio que foi esquentando. O morno é o quente que foi esfriando. Esse é o morno. É o que nós estamos dizendo. Filadélfia, a igreja ideal, cheia do poder de Deus, a igreja que agrada a Deus, o movimento pentecostal. Cuidado, senhores pentecostais. E a gente está vendo isso aí. A gente tem visto aí pentecostais fazendo vergonha. Escândalos de todo jeito aí. Caindo na Laodiceia. Aí o que é que diz o Senhor? Não és nem quente nem frio, és morno, carnal. E porque tu és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Misericórdia, Senhor. Amém? Amém. Então, na expectativa de Jesus, a igreja não pode ser desse jeito. Não é, pastor Iago? Não pode ser desse jeito. Então, o que nós temos que fazer, meus irmãos, é estudar a palavra, examinar nossas vidas e procurarmos fazer a vontade do Senhor. Aleluia. O que temos que fazer é orar, jejuar, buscar aqueles princípios que nós já sabemos. Todo crente precisa ter certeza da sua salvação, certeza do perdão dos seus pecados, certeza de que tem o seu nome escrito no livro da vida. Amém. E por conta disso, cada cristão vai precisar viver em santidade, porque diz a palavra: sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém.
e vivendo em santidade. Aliás, eu sempre digo que são 4 coisas simples. Porque nós vivemos numa época, meus irmãos, que aparecem muitas doutrinas, muita gente ensinando muita coisa, novidades, e no entanto eu vou lhes dizer, o que nós precisamos são de 4 coisas simples e essenciais. A primeira é o que eu já disse, nós precisamos ter certeza da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados, que o nosso nome está escrito no livro da vida, que Jesus nos conhece. Amém. Nós somos ovelhas dele, ele nos conhece pelo nome e nós também o conhecemos. Essa é a primeira coisa, a salvação. Segunda coisa, a santificação. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, a pessoa depois de salva, tem que viver uma vida de santidade na presença de Deus. Afastar-se do mal, da aparência do mal. Não brincar com o pecado, mas procurar viver em santidade diante do Senhor. A terceira coisa é que Jesus voltará e nós temos que estar preparados. Oh, glória a Deus, aleluia. A terceira coisa, glória a Deus. Salvos, santos e aguardando a volta do Senhor. Aleluia. E a quarta coisa, enquanto Jesus não vem, vamos ganhar almas. Amém. Vamos evangelizar. Amém. Ó, não precisamos de mais doutrina nenhuma. Basta só isso. Cuidarmos da nossa salvação, termos certeza, né, do perdão dos nossos pecados. Segundo, vivemos em santidade. Terceiro, aguardarmos a volta do Senhor. E quarto, enquanto ele não vem, estamos evangelizando. Glória a Deus. Estamos ganhando os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos conhecidos para Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Dessa forma, o Senhor vai olhar para nós com muito carinho, com muito amor. Portanto, aqui está a visão de Jesus para a igreja. Que Deus nos abençoe. Eu não preciso repetir mais os textos dali. Você em casa vai ler essas 7 cartas e vai lembrar os tópicos que eu enfatizei, e cada um vai analisar a sua vida. Senhor, eu quero conservar o primeiro amor. Amém, aleluia. Senhor, se vier uma perseguição, meu Deus, eu peço a tua graça e eu vou vencer a perseguição. Eu vou ultrapassar essa perseguição. Aleluia. Senhor, não me deixa entrar para doutrinas falsas. Verdade. Perder para lá, para cá, atrás dos sábios deste mundo. Senhor, também não me deixa eu me mancomunar com o pecado. De jeito nenhum na minha vida. Não pode haver pecado na minha vida. Deve haver santidade. Amém. A outra coisa, Senhor, eu não posso ser um cristão formal, como lá que dizem Sardes, que tem nome de que vive, mas está morto. Eu tenho a minha fé, eu tenho a alegria do Espírito Santo no meu coração. Então, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa alegre. Amém. No meu espírito, derramar minha alma na presença do glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E finalmente, as duas coisas finais. Eu não vou descambar para Laodiceia. Eu não vou esfriar nunca, eu não vou ser morno, eu quero ser quente. Glória a Deus. Aleluia. Frio. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Quero ser Filadélfia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja de Deus, esta mensagem pelos nossos 25 anos. Amém. Glória a Deus. Sublinhe os textos. Se você não tem Bíblia aqui, você me acompanha só ouvindo. Né? E agora vamos servir ao Senhor com alegria, porque se o Senhor não voltar até lá, eu vou dizer que o Senhor nos deu outros 25 anos. Em nome e aí de nós Jesus. seremos surpresas ao chegar aos 50 anos. Oh, glória a Deus. Se o Senhor não voltar antes. Amém. Amém, Amém, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Aleluia. Que o Senhor Jesus nos fortaleça. Oh, glória Deus. a Deus. Eu estou ano que vem fazendo 80. Ô, glória. Ano que vem, né? Opa. 79 eu já fiz. Então, ano que vem, 80. Eu quero ter mais uns 15 para 20 anos. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pelo menos mais uns 15 anos. Glória a Deus. Eu quero chegar aqui 95 anos, tinindo aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ore por mim. Ore pela minha esposa, que o Senhor nos dê saúde, que nós vamos ficar juntos aqui até a volta do Senhor. Glória a Deus. Fiquemos em pé, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração.